Nada. a ser ensinado, Aham. né? Mas é exigido alguma Alguma aptidão experiência? artística ou nada? Não. É isso que assusta as pessoas. Muitas Realmente. vezes, o Michael ficou assustado de que ele Sim. teve lá. Muitas vezes as pessoas assustam achando que elas não têm capacidade para tal, né? Porque eu, por exemplo, eu não sabia nem desenhar casinha direito na época, né? Então você vai aprendendo a técnica, que por sinal é uma técnica milenar. Sim. Olha que eu estou dizendo para vocês que não é um artesanato qualquer, né? Um artesanatozinho, né? Uhum. Então, é uma técnica milenar. Nós utilizamos tudo que é mineral, vegetal e animal. Toda a matéria-prima do ícone é natural. Utilizamos a madeira gessada, né? E somente verniz, que é mesmo o material industrializado, né? E o aluno, ele não precisa saber desenhar, porque o mestre, ele vai preparando você, etapa por etapa. É lógico que o que exige de você num curso de iconografia é que você se esforce, você tenha vontade de estudar. Não só a prática, mas a teoria também. Buscar a história. Porque o ícone, ele é rico de teologia, ele é rico de história, ele é rico de tradição. Eu ia né? perguntar qual que é a relevância desse trabalho dentro da história da Igreja Católica e hoje propriamente dentro da Igreja Católica. Então, o ícone, ele sempre foi objeto de arte, mas dentro da liturgia, desde sempre. Desde a época de Constantinopla, né? Uhum. O ícone, ele teve essa grande veneração dentro da liturgia. Tanto é que existiu, dentro da história da iconografia, vocês vão ouvir falar a respeito da época iconoclasta, Uhum. que foi uma época de grande guerra política e religiosa, porque os iconoclastas, eles eram contra a gente ter a presença dentro da liturgia de imagens. Né? Isso no Império Bizantino? No Império Bizantino, Uhum. exatamente. E no Antigo Testamento, porque nós estamos falando de iconografia, mas nós estamos falando também da palavra de Deus. Por quê? O ícone, ele é em cores o que a Bíblia é em palavras. Então, no Antigo Testamento, era proibido você venerar imagens, né? Então, foi uma época meia, vamos dizer assim, meia turbulosa, né? Cheias de problemas e escândalos, né? Mas, com a graça de Deus, a iconografia ela foi resgatada, né? Foi resgatada. E tanto é que hoje existem grandes mosteiros no Monte Athos, né? Na Grécia, Uhum. em Capadócia, em Istambul, né? Que é a capital da Turquia, né? E na Rússia, que é o berço da arte bizantina. É a Rússia, né? E uma dúvida que eu tenho, a senhora mencionou, por exemplo, Monte Athos, né? Que é ligado à Igreja Ortodoxa. Sim. Existe alguma diferença na forma, a senhora que está ligada a essas duas frentes, né? Da cultura bizantina e da cultura católica ocidental. Existe alguma diferença na forma com que essas duas, as duas tradições cristãs, né? Sim. lidam com o ícone na prática litúrgica, no dia a dia da igreja? Alguma coisa liturgicamente falando existe como uma diferença entre a ortodoxa e a católica apostólica romana, né? Mas são os dois pulmões, né, que rege a terra, o mundo todo, a ortodoxia e o catolicismo. Houve um rompimento nessa época que eu falei para você, mas a partir de João Paulo II, o Papa João Paulo II, ele voltou a unificar esse ecumenismo, a unir o catolicismo com a ortodoxia, né? Então, tanto é que dentro do Vaticano hoje existe um ícone do Pantocrator imenso, né? Uhum. Onde o Papa faz as suas orações individual, né? Então, o que diferencia é isso, né? O bispo não é o mesmo,
Eles não sim, têm... essa parte eu até sei um pouco. Tô falando na forma com que eles veem o uso do ícone mesmo. Então, não, É a mesma na nossa liturgia da Católica Apostólica Romana, eu dizia para vocês no início, é uma falta mesmo da cultura, de você experimentar essa cultura. Porque o ícone ele faz parte de uma cultura europeia, né? Uhum. Ocidental, digamos assim. Mas a realidade no oriental, no ocidente, a realidade dele também existe. Tanto é que o primeiro ícone não escrito por mão humana é o lenço que Verônica enxugou o rosto do Cristo, no momento em que ele estava indo ao Calvário, né? Então, para dizer para você que existe uma grande diferença, não existe. É falta de atuação, na minha opinião, né? Sim. Porque o ícone, ele é um sacramental, ele não é um quadro, e por ele ser um sacramental, ele poderia muito bem estar presente dentro de todas as igrejas, de fazer parte do ato litúrgico, né? Então, eu acho que aí é uma questão mais de escolha, de um padre gostar mais, outro padre gostar menos. Também o fato dessa distância de cultura. Sim, sem sabe? dúvida. De conhecimento, de vivenciar mesmo a cultura, né? A cultura oriental, né? Sim, se não tem essa distinção teológica, Não realmente tem, é a questão de falta de conhecer mesmo, né? Exato, exato. Existem quantas pessoas especialistas na iconografia no Brasil? A senhora sabe? Boa pergunta. Olha, eu não saberia te dizer exatamente como números. Eu tenho conhecimento de algumas pessoas, tá? Entre padres e leigos que fizeram um curso no exterior, né? Por que eu falo um verdadeiro iconógrafo? Porque o iconógrafo ele passa a ser iconógrafo a partir do momento que ele assume este chamado de Deus para vir fazer a aula. Ele já é um iconógrafo. Mas um iconógrafo, digamos assim, com esse conhecimento, com essa bagagem, eu falo que tem que ir fora do Brasil. Por quê? Essa arte ela é muito nova, ela é um bebezinho para nós aqui, né? Na América Latina. Então, quem traz uma bagagem grande de conhecimento, de experiências, de formação, é quem mesmo estuda fora. E eu não poderia dizer para você que existem muitos aqui no Brasil que traz essa bagagem. Eu conheço alguns, mas a gente faz a conta aqui, ó, nos dedos das mãos, né? É uma pena, né? Porque nem todo mundo tem a oportunidade. Eu fui muito agraciada por Deus, eu vou dizer bem da verdade, que eu fui muito agraciada. Né? Ele me levou até lá para eu voltar para cá e trazer... E ensinar aqui. E trazer toda essa bagagem, toda essa riqueza para os meus irmãos brasileiros e ribeirão-pretanos, principalmente, né? Porque se nós pararmos para pensar, aqui na região de Ribeirão, no estado de São Paulo, eu conheço um amigo que está logo ali perto, mas não tem muitos, né? Aí depois tem os coleguinhas que montam no fundo do quintal, né? O curso de iconografia. São aqueles que bebem um pouquinho daqui, um pouquinho dali. Vocês sabem que o brasileiro dá um jeitinho para tudo, Sim. né? E é meio complicado, porque pula etapas. Depois que os brasileiros fizeram com as pizzas italianas, então, imagina que vai fazer com a iconografia. Então, mas a arte milenar, é isso que eu gostaria também de dar uma pincelada aqui com vocês no assunto. A arte milenar, essa arte da iconografia, ela traz uma tradição milenar e cânones a serem respeitados, né? Então, até hoje, com o aval do tempo, nenhum iconógrafo teve o direito ou a autonomia de mudar as técnicas dentro da iconografia, né? Eu acho isso magnífico, porque que às vezes os alunos falam que às vezes eu sou meia exigente, meia bravinha, né? Porque não é essa questão, né?
é a questão da gente ter o respeito, o amor pela arte que eu faço, porque eu vejo nela assim uma vocação grande que Deus me reservou para ser uma ponte na vida das pessoas. Então ele quer unir a ele almas que precisam fazer essa trajetória, esse caminho. E para mim, a tradição é tradição, já diz a palavra, né? Então, pular fases ou romper o compromisso de manter ali aquela matéria-prima que nós utilizamos, é como se você tivesse negligenciando, como que fala? Desculpa. Negligenciando, desculpa, às vezes, negligenciando aquele chamado que Deus fez para você, né? Ele te dá o livre-arbítrio, né? Uhum. Deus te chama e te dá o livre-arbítrio, né? De você responder sim, não, ou então fazer as suas escolhas, tá? Mas eu quero, assim, ser digna, né? De responder esse chamado e levar essa arte como se deve, do início ao fim, respeitando todo o cânone da igreja, da tradição, tá? E não pular nenhuma fase, né? Por exemplo, o iconógrafo. Vamos falar um pouquinho o que é Deixa eu só mandar um abraço